Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o papel dos avós na criação dos netos. Gente, o vídeo de hoje é um pedido de uma seguidora, da querida Raquel Anunciato. E, na verdade, não é um pedido só dela, né? Outras seguidoras também já ao longo do tempo me pediram para falar sobre isso. Como eu já tinha um post lá no blog Macetes de Mãe, eu sempre sugeria que elas lessem, né, esse post. Eu falei, mas poxa, tá todo mundo pedindo, né? Vamos falar sobre isso aqui no canal, até porque eu acho que é um tema realmente muito importante. Então, eu queria aproveitar e agradecer a Raquel Anunciato por ter deixado essa dica. O vídeo tá aqui, Raquel, obrigada. Sugeri que quem tem também, né, ideias aí de temas que queira ver abordados aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. E se você tá curtindo o canal Macetes de Mãe, acha que ele é útil pra você, colabora, né, ajuda aí na sua rotina com as crianças, deixa um like em todos os meus vídeos, se possível, deixa um like, isso me ajuda demais, tá? O YouTube entende que meu conteúdo é legal, acaba mostrando pra outras pessoas, isso ajuda o meu canal a se desenvolver e eu consigo cada vez mais produzir conteúdo pra vocês e aí a roda vai girando, né? E é uma coisa importante. Então eu produzo conteúdo pra vocês me ajudam aí com like, compartilhamentos, comentários. Bom, gente, assunto super importante. Eu vou falar aqui em tópicos, porque tem muita coisa para ser falada sobre isso. Então eu vou enunciar aqui um por um qual que é o papel desses seres aí tão importantes na criação dos nossos filhos. Primeira coisa que os avós são importantes na criação dos netos: diversão e aprendizado. Então, os avós, né, a gente sabe que tem aquele papel de serem os grandes brincalhões aí da vida dos netos, né? Eu lembro que eu convivia muito com os meus avós e a casa dos meus avós era muito mais divertida que a casa dos meus pais, né? Lá eu podia um monte de coisa, lá não tinha tanta cobrança, eles não estavam tão preocupados em me educar. Mas não é só isso, né? Além do papel que eles têm de diversão, da casa dos avós ser um pouco mais leve, mais livre, né, com menos regras, eles têm também o papel de ensinar muitas coisas para os netos. Então eu, Shirley, considero extremamente importante, sim, a convivência dos netos com os avós, porque eles se divertem com os avós, principalmente aqueles avós que são jovens, que ainda têm energia, eles têm um ânimo para brincar e eles relaxam para serem mais leves e mais animados do que eles foram, muitas vezes, com os próprios filhos, que estavam muito preocupados em educar. Então, acho que é importante esses momentos aí de equilíbrio e eles também ensinam muitas coisas, né? Eu vejo na relação dos meus filhos com os avós o quanto eles se divertem e o quanto eles aprendem com os avós. Então, o primeiro motivo da gente manter essa relação, né, e ajudar que essa relação cresça e siga firme, né, e floresça, é porque a gente sabe que nossos filhos se divertem e aprendem com os avós. Outro motivo, com os avós, eles escutam as melhores histórias. Sabe todas aquelas coisas que a gente viveu na infância e esqueceu, porque a gente era criança e a nossa memória não vai até lá? Pois bem, os nossos pais, né, eles costumam lembrar de tudo isso e eles podem contar essas histórias para os netos deles. E aí o que acontece para os nossos filhos é muito importante, é muito legal, é muito rico ouvir histórias a nosso respeito. Eles se interessam muito por isso. Então essa questão da narrativa, de histórias que coloquem nós, né, pais, no papel de personagens e no papel de crianças como eles são histórias riquíssimas e que as crianças tendem a prestar muita atenção. Então é muito legal envolver os avós aí nessa questão de contar histórias da nossa infância para os nossos filhos. Eles vão realmente se envolver, vão curtir e vão aprender muito com isso. Outro fator que eu acho importantíssimo do relacionamento de avós com netos é que as crianças sentem que existe um outro lugar seguro para elas irem além da própria casa. Aqui em casa eu estimulo muito a convivência dos meus filhos com os avós. Infelizmente os meus pais, eles moram no interior do Rio Grande do Sul, eles convivem muito menos com os meus pais, mas meu sogro e minha sogra moram na rua da minha casa. Então meus filhos convivem muito com os avós paternos e eu acho que é importantíssimo porque eles sabem que se algum dia eles precisarem de um outro lugar seguro para irem, eles têm, que é a casa dos avós. E eles sabem, não porque eu falo que eles têm, porque eles vivem nesse lugar seguro. Então, assim, todo sábado meus filhos dormem na casa dos avós. Normalmente no sábado nós, a família toda, almoça lá. Toda vez que eu e meu marido viajamos sem os filhos, coisa que acontece aqui em casa, a gente faz isso periodicamente. Quem quiser, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre viajar sem os filhos. Clique aqui pra assistir, pra ver que não é um bicho de 7 cabeças. Toda vez que isso acontece, eles ficam na casa dos avós. Então, essa convivência das crianças ficando na casa dos avós sem a presença
presença dos pais junto é riquíssima, porque eles se sentem mais seguros. E esse se sentir seguro num ambiente externo à sua própria casa é algo que não é só útil para o momento, como é útil até para a autoestima deles e para a segurança deles. Eles se sentem seguros em outros ambientes, eles vão levar essa segurança para outros ambientes da vida também. Gente, outro motivo é que isso é uma relação riquíssima, é uma experiência riquíssima para os avós também. Então o que acontece, gente? Eu amo os meus pais, eu amo os meus sogros, eu tenho uma admiração enorme para eles e eu acho importante que essa relação não seja só útil para os meus filhos, eu quero que ela seja útil também para os meus pais e que seja uma relação útil para os meus sogros. E é riquíssimo para os avós conviver com os netos, porque é uma forma de atualizá-los, é uma forma de refresh, né, de refrescar a mente deles, de trazer leveza, de trazer alegria para a vida deles. Então, muitas vezes se fala que os idosos renascem quando nascem os netos, porque esse envolvimento com a criança, com a alegria da criança, traz uma energia para eles de novo, né? Eles acabam se envolvendo tanto que muitas vezes aqueles idosos, ou nem idosos, mas, né, pessoas que já têm seus 50 e poucos, 60 anos, eles já estão mais, né, parados, pacatos, desanimados. Aí chega uma criança, traz toda uma energia, traz toda uma nova visão de vida. Então, inclusive, tem avós que não estavam muito preocupados com a sua saúde, já tô no fim da vida, que voltaram a se cuidar porque eles fazem questão de acompanhar o crescimento dos netos. Então, eles já viram que o filho cresceu, casou, constituiu família, os filhos estão ótimos, já não tem mais com o que se preocupar. Mas aí chega um neto e ele diz, poxa, eu quero acompanhar esta vida também, eu quero estar bem, eu quero fazer parte, e aí eles se cuidam. Então é importante também para os nossos pais, para os nossos sogros e sogras, ter essa relação com os netos, não só para os nossos filhos. E aí vamos entrar um pouquinho também em algumas considerações, que é não só falar por que é importante, mas alguns detalhes que a gente tem que observar. É importante nós confiarmos nos avós. Então é o seguinte, deixamos nossos filhos com os avós para passarem algumas horas. Não é aquela situação onde você entrega uma lista com tudo anotado, tudo descrito do que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, de que forma tem que fazer, que hora tem que fazer, de que jeito tem que fazer. Não é assim. A gente tem que confiar, a gente tem que entregar e tem que entender que na casa deles, eles têm sim uma liberdade até certo ponto de fazer da forma deles. Claro, em se tratando de saúde, se a criança tem horário para tomar medicação, se a criança não pode se alimentar de algumas coisas, se você tem regras, principalmente com relação à alimentação, ou se a criança tem horários em que ela costuma dormir, você passa essas orientações gerais, mas no geral também, outras coisas você deixa livre para que os avós se sintam seguros e tenham prazer naquela relação, para que eles sintam que eles possam também fazer da sua forma, do seu jeito, sem a gente ficar botando todas as amarras de como tem que ser e como não tem que ser. Entregou para os avós, confie. Também não precisa ficar toda hora ligando, tá tudo bem, tá vivo, não. É muito mais fácil a gente ter essa confiança quando já é nosso segundo filho. Eu me lembro que quando eu deixava o Léo lá e saía pra resolver alguma coisa, eu ficava desesperada, queria voltar 15 minutos depois. O Caia já foi bem diferente. Mas a gente tem que ter essa confiança. Acho que o primeiro passo é a gente ter essa confiança pra conseguir deixar nossos filhos com os avós e aí começar assim essa relação gostosa entre eles. Mas muito importante. Este é o ponto em que eu tenho certeza que muitos pais vão querer mostrar o vídeo para os avós, e eu acho que é importante sim os avós prestarem muita atenção nessa parte, que é o seguinte: em havendo discordância entre pais e avós com relação ao que tem que ser feito, né, com a criança, o que vale é a decisão dos pais. Falei na dica anterior que quando a gente deixa os nossos filhos aos cuidados dos avós, a gente tem que confiar nos avós. Mas sabe aquelas coisas que a gente não abre mão e que a gente diz, isso eu não abro mão? Dessa forma tem que ser? E aí o avô ou a avó diz, não, porque no meu tempo era diferente, porque no meu tempo não era assim. E que é muito, né, aí a questão de porque a Raquel Anunciato pediu pra eu fazer esse vídeo, porque os avós têm boa vontade, mas com muitas coisas, muitas regras, né, que a gente coloca, eu acho que o que a gente tá falando é bobagem, é aqui que a gente precisa conversar. Então nesse ponto, eu acho que é bem importante os avós ouvirem e entenderem o seguinte: se no tempo deles as coisas eram diferentes, ok, ninguém morreu, né, eles adoram dizer isso, todos sobreviveram, tá todo mundo aí, né, os filhos cresceram, tá todo mundo bem, no meu tempo era diferente, então eu vou fazer do meu jeito. Mas a gente sabe que a humanidade evolui, que as coisas mudam, que a gente sempre aprende a fazer melhor e que isso que a gente faz melhor, que a gente faz diferente, contribui positivamente para as crianças. Então eu tenho certeza que nenhum avô e nenhuma avó quer fazer algo que não seja o melhor pro seu neto. Então eu convido todos os avós que estão assistindo esse vídeo a repensarem algumas de suas posturas com relação a essa frase no meu tempo era diferente e abrirem, né, suas mentes para ouvirem como é feito agora. Mas e por que é feito diferente agora? Por quê? Tem um
motivo, não é porque simplesmente alguém decidiu. Vai, agora a gente não vai mais botar a criança pra dormir de barriga pra baixo, a gente vai botar pra dormir de barriga pra cima porque já passou muito tempo dormindo de barriga pra baixo. Não, tem um motivo. A criança dormia de barriga pra baixo, se fez estudos, descobriu que casos de morte súbita eram muito maiores em crianças que dormiam de barriga pra baixo, se chegou à conclusão que dormir de barriga pra cima fazia melhor a saúde, se fez pesquisa sobre isso, se comprovou, e daí se passou a dormir de barriga pra cima. Se chegou à conclusão que antes de 2 anos de idade não se dá doce pra criança, não é o ideal, por quê? Porque foram feitas pesquisas, porque se descobriu que aumenta o índice de diabetes no futuro. Então, existe um porquê as coisas terem mudado. Então, meu convite para os avós é, vamos abrir um pouco mais, né, as nossas mentes, atualizar aqui no que hoje em dia é o indicado, porque todos nós, pais e avós, queremos o melhor para os netos. Então, vale a pena aí um diálogo entre pais e avós, se esclarecer alguns pontos. Os pais também, né, serem mais flexíveis em algumas coisas que às vezes eles não abrem mão, mas também serem muito claros e dizerem, olha, Este ponto eu não abro mão. Isto tem que ser do jeito que eu acho que é importante, porque diz respeito à segurança e à saúde do meu filho. Aqui, dá pra relaxar, vocês podem fazer do jeito de vocês e deixa as crianças serem felizes na casa de vocês. então é um diálogo entre os dois para chegar num consenso. Outra coisa que eu acho que é muito importante observar e que tem muito a ver com o que eu acabei de falar na dica anterior é, com diálogo tudo se resolve desde que não falte amor. Então eu acho que a questão do amor dos avós é algo presente, né? Eu nunca conheci nenhum avô, nenhuma avó que não fosse completamente apaixonado pelos netos, que não fizesse tudo ao seu alcance para que seja o melhor para os netos. Aí eles acabam pecando, né, muitas vezes, porque querem agradar demais os netos e a gente sabe que tem um limite entre o agradar e o deixar eles fazer algumas malcriações. Mas é por isso que eu falo, o importante é os pais e os avós conversarem, dialogarem, cada um falar em que ponto está disposto a ceder, que ponto não abre mão, e aí se chega, né, um consenso geral com relação àqueles momentos em que os avós estão cuidando dos netos, os netos estão aos cuidados dos avós, e aí a partir daí se relaxa. Então eu posso dar um exemplo pessoal sobre isso só para vocês entenderem. Quando os meus filhos ficam na casa dos meus sogros todo sábado à noite para dormir, eles já sabem algumas coisas que são regra lá. Então, por exemplo, eu não gosto de liberar, eu não libero doce a todo momento aqui em casa. Eles não comem doce de segunda a sexta-feira. Foram para a casa dos avós, se jantaram direitinho, se almoçaram direitinho, eles podem ganhar um doce de sobremesa. Aqui em casa eles não ganham doce de sobremesa, eles ganham uma fruta. Mas lá, é casa dos avós, né? Desde que cumpra a regra de comer direitinho antes, comer tudo, eles podem ganhar um doce. Casa dos avós, pode dormir um pouco mais tarde. Por quê? Porque no domingo eles não precisam também acordar tão cedo. Então tem, né, essas flexibilizações aí que a gente conversa antes e libera. Quando eu tô viajo com meu marido e eles ficam na casa dos avós também. Se em algum momento eles forem dormir um pouco mais tarde, no dia seguinte eles precisarem acordar um pouco mais tarde e é uma atividade que eles podem chegar um pouquinho atrasado, a aula ninguém chega atrasado. Mas é uma outra atividade, é futebol, que dá pra chegar um pouco atrasado. A gente sempre flexibiliza e aí fica bem pra todo mundo. Bom, gente, espero que tenham gostado dessas dicas, né? Eu tentei de todas as formas aqui passar pra vocês uma visão ampla, abrangente, considerando os pontos de vista dos pais, os pontos de vista dos avós. Eu sei que ambos buscam sempre o bem-estar, né, das crianças. Então, conversando, respeitando, tendo diálogo e tendo amor, vai dar tudo certo. E eu sou super a favor de uma convivência bem íntima, bem profunda entre netos e avós, porque eu acho que é super positivo pra todo mundo, inclusive pros pais aí que vão ter uma folguinha, né, e vão poder daqui a pouco sair pra um jantar à noite sozinhos ou até pra uma viagem. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo, que achou um conteúdo bem útil para chegar a mais famílias. Um grande beijo!